Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, com muita preocupação, eu venho expor uma situação que é cada vez mais insuportável e preocupante, para não dizer dramática, a situação da maior parte dos nossos cristãos, dos católicos que frequentam a igreja. Ao meditar nessa palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, São Mateus capítulo 7, versículo 21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai. A gente vai se dando conta da dimensão do problema. Como que o mal entrou dentro da igreja de Deus. Como que o inimigo tem conseguido seduzir a grande parte do nosso povo, levando-os a crer que estão vivendo o evangelho, quando na prática, quando na realidade, estão muito longe daquilo que Jesus ensinou, daquilo que ele determinou que nós vivêssemos enquanto seus seguidores. Hoje, o evangelho, na grande parte dos lugares, na maior parte dos lugares, ele foi adulterado, ele foi falsificado. Tem sido apresentado ao nosso povo uma doutrina muito diferente daquilo que nosso Senhor pregou, daquilo que a igreja sempre ensinou nesses 2000 anos. E as pessoas ou se deixam enganar, ou são conduzidas a este falso entendimento e, consequentemente, a uma falsa vivência da fé. É incrível o que está acontecendo. Nós temos uma multidão de mundanos dentro da nossa igreja, excetuando sempre as exceções, excetuando sempre aqueles que, de fato, tendo consciência, buscam viver a santidade, mas que são muito poucos. Porque, infelizmente, deveria nos vir pelos meios ordinários da pregação dos nossos padres, dos nossos bispos, mas não tem vindo assim. Estes ou se calam, ou se omitem, ou pior, quantas vezes dizem mesmo o contrário daquilo que a igreja sempre ensinou. De modo que o nosso povo se perde, cumprindo aquilo que diz a palavra do profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6. O meu povo se perde por falta de conhecimento. Entretanto, muitos, especialmente neste tempo onde a comunicação é tão abundante, onde é tão fácil ter acesso, seja a palavra de Deus, seja aos documentos da igreja, seja a pregação de tantos santos e santas que foram fiéis ao evangelho de nosso Senhor, neste tempo em que a comunicação é facilitada, a grande parte prefere se acomodar na sua vida medíocre, pior ainda, na sua vida mundana, contrária aos ensinamentos de Cristo. E quando porventura, ou um sacerdote, ou um missionário, alguém apresenta o evangelho do jeito que ele é, quantos protestos que se tem contra, quanta resistência, quanta rejeição, não acolhem a verdade, não querem. E, na verdade, o que aconteceu na prática é que Deus tornou-se inimigo destas pessoas, e estou falando das pessoas, de grande parte daqueles que estão dentro da igreja. Tornou-se inimigo por quê? Porque a palavra de Deus condena o comportamento que a maior parte destes tem, condena a mentalidade que a maior parte destes adquiriu por causa de uma falsa pregação. Não aceitam quando se vai falar daquilo que é a vida de um cristão, o nosso ideal. Deus nos criou para conhecê-lo, amá-lo e servi-lo neste mundo e merecer a salvação eterna. Já começa por aí um problema de base, quando as pessoas não entendem nem por que existem, quando elas passam a pensar que estão aqui para serem grandes homens e mulheres neste mundo, conquistarem riquezas, beleza, saúde física, enfim, fama ou poder, quando elas resumem a sua vida na busca de um conforto, na busca de uma felicidade puramente mundana e passageira, elas, a partir daí, direcionam de maneira equivocada as suas escolhas e as suas ações. É por isto que a grande parte das pessoas hoje não tem a mínima coerência entre o evangelho e a própria vida. Não guardam a mínima coerência quando se começa a dizer, por exemplo, às famílias, a mentalidade materialista que entrou na cabeça e no coração dos homens e das mulheres que estão dentro da igreja. E talvez nada faça perceber melhor como está a ação do mal, como está essa deturpação da fé, tanto como esta
mentalidade materialista que leva homens e mulheres casados na igreja a evitarem os filhos, a limitarem de maneira arbitrária, a não terem de fato a compreensão do matrimônio como uma vocação, como um dom, uma dádiva dada por Deus. Quando então muitos já se casam evitando filhos porque querem, entre aspas, curtir a vida a dois durante algum tempo, alguns anos antes de terem o trabalho dos filhos. Já começam errado, isso é um pecado gravíssimo. E depois, quando tem 1 ou 2 filhos, enfim, querem limitar, não querem mais porque dizem que dá trabalho. Na verdade, irá tirar do conforto, irá dar então uma ocupação maior. A mulher não poderá estar não poderia então estar fora trabalhando, vivendo a sua vida, afinal, ela estudou para quê? Esta mentalidade diabólica feminista que tem levado tantas famílias à destruição, que tem levado mães a descumprirem a sua missão sublime, de receberem, de educarem, de conduzirem os seus filhos à santidade. Pais que, apoiando essas mentalidades, acabam por corroborar o erro das suas mulheres ou até incentivá-lo. Não cumprindo o seu dever de provedor e de protetor de suas famílias. Cabe ao homem este papel de prover o seu lar daquilo que é necessário. Cabe à mulher o cuidado dos seus filhos. Entretanto, dentro da situação atual, dentro das nossas igrejas, a maior parte dos casais não aceitam os filhos. Tanto que, mais ou menos aí, entre 70% a 80% das mulheres casadas são operadas para não criar. E aquelas que têm ainda idade fértil, melhor dizendo, aquelas que têm possibilidade de terem filhos, grande parte delas fazem uso de anticoncepcionais, fazem uso de DIU, fazem uso de camisinhas ou de coitos interrompidos, modos de evitarem os seus filhos. E até mesmo as piedosas, assim chamadas, enfim, que estão aí, querem evitar os filhos pelos meios naturais que são permitidos pela igreja. Quantos destas abusam dos meios naturais? Abusam, podendo então ali ter mais filhos, passam aí 3, 4, 5, 6, 10 anos sem ter filhos, mesmo usando os métodos naturais. Mundana igualmente, porque não é para isto que servem os meios naturais. É para um espaçamento, quando necessário, de um para o outro, enquanto o filho gerado, o último, está ainda no colo. Passado isto, deve-se receber com alegria o dom da vida. A maternidade responsável, a paternidade responsável que a igreja chama, significa, claro, dentro de uma forma racional, receber os filhos, espaçando quando necessário. Ou seja, quando há alguma doença grave, quando há alguma situação que pode levar ao óbito da mãe, perigo de morte para a mãe, enfim, nestas circunstâncias se pode sim espaçar pelos meios naturais, ou quando existe uma situação financeira tão drástica que pode passar falta de coisas básicas como o alimento ou o teto. Mas uma vez que essas circunstâncias não se deve evitar os filhos, deve-se recebê-los com gratidão, mas os homens mundanos de hoje, mas as mulheres mundanas de hoje, a grande parte que evita não é por causa de alguma doença grave, não é porque está numa situação de passar necessidade de coisas básicas, não são por estas razões graves, é porque não querem mais trabalho, é porque querem então dar uma vida, como dizem, mais confortável, uma vida melhor para 1 ou 2 filhos que por acaso venham a gerar, porque querem ter uma vida eles mesmos mais confortável, porque querem uma casa melhor, porque querem talvez um carro melhor, porque querem então poder fazer outras coisas que têm vontade, e filhos dão trabalho, mas é justamente isto que santifica as pessoas, aqueles que têm esta vocação matrimonial, esta sublime vocação, esta missão dada por Deus, precisam vivenciá-la da maneira correta, do contrário, poderão incorrer na sua própria condenação, e depois conduzir os filhos poucos que tiveram também a este entendimento errado e esta vivência equivocada da fé. É por isso que hoje a nossa sociedade está como está, apodrecida, desprovida de valores. Quantos matrimônios que se rompem, que se dilaceram, quantas famílias então que se separam por conta desta mentalidade egoísta. E entretanto, os avós destas pessoas, os pais destas pessoas tiveram muitos filhos. A maior parte deles foram homens e mulheres que tiveram muitos filhos. Não é raro encontrarmos estas avós que tiveram 6, 8, 10, 12 ou mais filhos. E os criaram com amor,
Foram pessoas generosas em circunstâncias muito mais difíceis do que as atuais, porque não haviam os recursos que hoje existem, não haviam os meios que hoje nós temos, ainda que precariamente, mas temos. Eram pessoas que viviam numa situação de pobreza muito maior e com muito menos possibilidade de ter acesso a recursos hospitalares do que hoje se tem. Entretanto, quando se coloca uma mulher dessa, que teve 10, 12 filhos, diante das mulheres de hoje, mundanas, materialistas, que têm 1 ou 2, e então deveria se dizer, veja, como estas criaram com amor os seus filhos, apesar de todas as dificuldades e com todas as dificuldades e sofrimentos. Entretanto, aquela que tem 1 e 2 vai dizer, eu não dou conta, é muito difícil, etc. Porque não tem a fé suficiente, não tem a disposição para o sacrifício, falta amor. É isto que falta. Vemos essa mentalidade mundana dentro dos nossos lares, no desprezo a Deus, no desprezo à vontade de Deus, no desprezo à vida de oração. Não se reza, como tantas vezes nos pediu a Santíssima Virgem Maria, como tantas vezes nos recomendou a Santa Igreja. Não se reza, não se tem vida de oração. Infelizmente, a imundície das novelas e de outras programações, seja na televisão, seja na internet, substituiu a oração. Antes, a grande parte das famílias tinha algum altar onde se rezava o terço e se fazia orações. Agora não. As famílias, quando se reúnem, é em torno da televisão para ver essas imundícies, especialmente essas novelas que destroem o sentido de família, o sentido da moralidade cristã. Então, não se reza mais. Não se louva a Deus. As famílias não se preocupam, pais e mães, as mães que deveriam gastar o seu tempo com a educação cristã dos seus filhos, não querem fazer. Ocupadas com trabalhar fora ou outras atividades, não cuidam daquilo que deveria ser a coisa mais importante para elas, a educação dos seus filhos na fé. Rezar com eles, ensiná-los o catecismo, a palavra de Deus, os valores que farão deles pessoas cristãs, autênticos cristãos, que têm ali os instrumentos para discernir depois entre o que é certo e o que é errado, a fim de que construam uma vida em santidade, agradável a Deus nosso Senhor. Não gastam tempo, porque têm um entendimento equivocado daquilo que é a vida cristã e daquilo que é a vocação matrimonial, daquilo que é a vocação da família. Nós vemos este mundanismo presente, né, na vida daqueles que deixam ao preceito dominical. Quantos católicos hoje, mesmo desses que frequentam a missa de vez em quando ou até todo domingo, desrespeitam o preceito dominical? Alguns vão à missa, mas depois vão em shoppings fazer compras, outros vão então abrir comércios, outros vão fazer tantas outras coisas que contrariam aquilo que Deus disse. Deve-se lembrar que o desrespeito ao domingo é um pecado grave e que não se deve abrir comércios no domingo e não se deve ir fazer compras no domingo. E isto é pecado, ofende a Deus. Quantas vezes no Antigo Testamento se pode observar as vezes que Deus puniu tão severamente o seu povo por conta da transgressão do dia do Senhor. Nós precisamos estar atentos àquilo que a igreja sempre ensinou, como é necessário guardar o domingo, ou seja, participar da Santa Missa e não se dar a trabalho servil. Os únicos trabalhos que podem funcionar no domingo são os trabalhos essenciais, os plantões médicos, enfermeiros, em farmácias, policiais e outras coisas necessárias à vida. Mas fora isto, não se deve trabalhar, não se deve colocar as pessoas para trabalhar. Isto ofende a Deus gravemente. O que Nossa Senhora fez, o que ela disse quando apareceu em La Salette, em 1846, o que Nossa Senhora fez? Ela falava a respeito disto. Ela apareceu chorando muito por conta das blasfêmias das pessoas e também por conta da transgressão no domingo, porque as pessoas iam plantar no domingo, iam colher no domingo, iam ali aos trabalhos e não davam a mínima para guardar o dia do Senhor, para rezar, para estar com a família, para poder então realizar as coisas da parte de Deus. E a Santíssima Virgem disse que aquelas pessoas iriam perder todas as suas plantações, como de fato ocorreu, por conta do desprezo que eles tinham a Deus. Hoje se repete de maneira muito pior aquilo pelo que Nossa Senhora lamentava há tantos anos atrás. Meus amados irmãos, o mundanismo está tomando conta das nossas famílias ditas católicas, ditas cristãs, destas que estão na igreja, destes que dizem Senhor, Senhor, mas que não têm de fato a determinação de obedecer a Deus.
Não é quem diz Senhor, Senhor que entra no céu, mas aquele que faz a vontade do Pai. É isto que as pessoas precisam entender e não estão compreendendo. É preciso obedecer o Santo Evangelho, do contrário não se pode salvar. Não se pode entrar no reino dos céus aqueles que passam a vida na terra a negar a lei de Deus. E as pessoas, a pretexto da misericórdia, a pretexto da bondade de Deus, acham que podem viver de qualquer forma, que Deus teria a obrigação de colocá-los no céu, mesmo quando eles aqui desprezaram solenemente a lei e os mandamentos do Senhor. Que loucura que nós estamos presenciando! O que nós estamos fazendo com a lei de Deus? O que nós estamos fazendo com a nossa religião? É aqui se verifica o cumprimento daquilo que dizia o profeta, mais uma vez, repito. Então, vai dizer o quê? Meu povo se perde por falta de conhecimento. Meus amados irmãos, vai dizer ali São João, escrevendo o livro do Apocalipse, a visão que ele teve. Né? Ele diz assim, que ele viu os covardes, os infiéis, os depravados, os impuros, os homicidas, os maléficos, os idólatras e todos os mentirosos serem lançados no lago de fogo, na segunda morte, o inferno. Meus amados irmãos, nós precisamos estar atentos ao que diz a palavra de Deus. Leiam o Evangelho, as cartas de São Paulo. Leiam aquilo que diz a palavra do Senhor, para que não permaneçam iludidos. O que tem acontecido é que as pessoas estão enganadas por Satanás, o pai da mentira, e não estão se dando conta da loucura que estão fazendo. As pessoas, elas passaram a acreditar na mentira de que se pode servir a dois senhores, de que se pode estar na igreja e ao mesmo tempo ter uma vida mundana, de que se pode estar na igreja e ao mesmo tempo ter um comportamento contrário àquilo que diz a palavra do Senhor. E isto não é verdadeiro. Jesus vai dizer isto no Evangelho escrito por São Mateus, capítulo 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, ou um ou outro. Não se pode querer juntar luz e trevas. Vai dizer também São Paulo, ali na carta aos Coríntios, segunda carta, capítulo 6, versículo 15, que não há acordo entre Cristo e Belial. Belial é o demônio. Não há acordo entre Cristo e Belial. Não há acordo entre o fiel e o infiel. Ou nós fazemos a nossa opção por Deus e nos esforçamos de viver sinceramente a sua palavra, ou nós nos condenaremos. Por isso que diz a carta de São João, primeira carta, capítulo 3, versículo 8, todo aquele que peca é do diabo. Então fica sendo pertença de Satanás, porque entregou-se livremente ao pecado, ao vício, seja ele qual for. Esta mentalidade mundana materialista, esta mentalidade pagã precisa ser banida das nossas vidas enquanto cristãos, das nossas famílias e também das nossas comunidades, das nossas igrejas. A igreja nos ensina o que é certo, o que falta é a obediência. Falta a obediência por falta de muitos pastores de alma e por parte de ovelhas também. Por parte de muitas ovelhas que querem fazer acreditar a todos que não é mais possível viver o evangelho nos dias de hoje. Querem fazer acreditar a todos, acolhendo esse engodo, esta mentira de Satanás, querem fazer crer que aquilo que Jesus ensinou é verdadeiro, mas não dá para viver agora. Como é assim? Jesus, próprio Cristo, nos disse que o céu e a terra passarão, mas as suas palavras não passarão. É preciso vencer esta mentalidade errada, porque quando se tem uma mentalidade errada, quando se tem uma ideia equivocada, seguem-se as ações erradas, as escolhas erradas e conduzirão a pessoa à condenação eterna. Há poucos dias chegou então uma família, um casal para dar palestra sobre família. Há muitos outros casais e este casal vivia dessa situação. Um casal que tinha 2 filhos poderia ter tido mais, não quis, não tinha situação financeira precária, então não havia nenhuma doença grave. E eu pergunto, o que um casal deste vai falar para os outros? O que uma pessoa desta vai falar sobre família? Só se fosse para poder pedir perdão pela sua infidelidade. Entretanto, aparecem e se colocam como se fossem mestres para dizer a outros de coisas que eles não vivem, de coisas que na verdade eles não sequer compreendem. Porque no fundo não aceita-se o projeto de Deus.
Não aceita-se o projeto de Deus. As pessoas querem uma vida neste mundo, elas querem gozar dos prazeres desta terra, elas não estão se importando em cumprir o que Deus mandou, elas não estão dispostas a fazer sacrifício. Falta amor, falta fé. As pessoas não acreditam de maneira suficientemente no céu, pelo menos não acreditam de modo suficiente a mover-se, ao ponto de mover-se a obedecer a Deus, a fazerem renúncias, a fazerem sacrifícios para que se cumpra o que Deus nos pede, acreditando que o amor de Deus por nós, aquilo que Ele tem a nos oferecer, é muito melhor e muito maior do que qualquer coisa que o mundo possa nos dar. Falta fé. E é preciso que aqueles poucos que existem, graças a Deus, que estão dentro da igreja, que têm percepção dessa loucura que está acontecendo, é preciso que estas pessoas despertem e ajudem os outros também. Não fiquem ali, enfim, no seu egoísmo. Não fiquem caladas, embora existe sempre o risco da incompreensão, da perseguição. Peçam ao Espírito Santo, peçam a Deus a graça da sabedoria para saber o como falar. Estude a doutrina para poder repetir não as suas ideias, mas aquilo que a igreja sempre ensinou, aquilo que a Bíblia ensina. E testemunhe com amor, com humildade, mas com firmeza, aquilo que é a verdade. Convide as pessoas à conversão, inclusive muitos sacerdotes precisam ser convidados também à conversão e à pregação da verdade, porque tem se omitido. E por isso muitas ovelhas que poderiam se salvar têm se perdido também. Mas não é desculpa para as ovelhas que, aprendendo aquilo que é certo, precisam se aplicar à vivência daquilo que Deus mandou. Meus amados irmãos, esta mentalidade mundana tem que ser superada. Ninguém pode servir a dois senhores. As pessoas estão achando que tudo isso é normal. É normal, então, nós rejeitarmos a vida. É normal, então, a pessoa operar para não criar. É normal tomar anticoncepcionais. É normal que os nossos jovens, a nossa juventude que está doente, é normal que os nossos jovens frequentem ambientes completamente contrários à sua fé, que são laboratórios que transformam filhos de Deus em verdadeiros demônios. Como são bailes mundanos, como são shows mundanos, como são determinados ambientes que estão estragando a nossa juventude. Pior, quantos líderes de igreja, que loucura, meu Deus, quantos líderes de igreja têm trazido para dentro da igreja esses ritmos mundanos, com os tais, entre aspas, e aspas bem grande, rock católico, baladas santas, etc. Com todas essas loucuras, Cristoteca, pelo amor de Deus, que cegueira espiritual. E há pessoas, mesmo comunidades, bem conceituadas, um conceito não sei de quem, mas bem conceituadas, que estão promovendo esse tipo de coisa, a pretexto de atrair a juventude. Atrair a juventude para quê? Você vai atrair pessoas mundanas, entende? Para um evangelho que é falsificado. E quando alguém apresentar para elas a verdade, eles não vão aceitar porque escutaram de você ou daquelas pessoas que isto promovem, que Jesus é assim, que ele aceita todas as coisas. Isto é mentira. Então, a pretexto de que Deus nos ama, as pessoas estão querendo passar a mentira de que ele aceita tudo aquilo que nós fazemos. Isto não é verdade. Os que praticam a injustiça, vai dizer São Paulo, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9. A injustiça, as bebedeiras, as orgias, a idolatria, o adultério, a homossexualidade e assim por diante. Os que praticam tais coisas não entrarão no reino dos céus. Basta ler o que ele escreve também na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 28 seguintes. Carta aos Gálatas, capítulo 5. O que ele escreve ao bispo, que foi formado por ele, Timóteo. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 1 seguintes. Basta ler aquilo que diz a palavra de Deus a respeito dessas coisas. Então nós não devemos ter medo de sermos tidos em conta de radicais, sabe? Porque pregamos a verdade, não devemos ter medo disso. Nós precisamos sair da zona de conforto ou do egoísmo também, que leva as pessoas a pensar em si, na sua boa fama e desta forma deixam os outros jazerem na ignorância. Isto é falta de amor. Quem ama o seu próximo vai dizer a ele a verdade que ele precisa escutar. Sim, com caridade, sim, com humildade, mas com todas as letras, a fim de que a pessoa tenha consciência do mal que está fazendo, do engano no qual está metido, a fim de que se converta, mude de vida e se salve. E isto é caridade. Nós não devemos pensar que o outro vai pensar mal de nós, que vai ficar de mal de nós, que não vai gostar do que a gente fala. Se não gostar, enfim, problema da pessoa, a gente deve rezar por ela. Agora, nós devemos pelo menos proporcionar o conhecimento daquilo que é certo. Se a pessoa vai converter-se ou não, isto é outro assunto.
Desejamos, evidentemente, que a pessoa se converta e faça aquilo que agrada a Deus, mas ninguém pode obrigar ninguém a nada, mas pode ao menos propor o caminho que é correto. Quem sabe pela graça de Deus, pelas suas orações, mais cedo ou mais tarde aquela pessoa pode despertar e começar a viver o que é certo. Certamente haverão muitos que vão criticar e ridicularizar e que vão desprezar, mas haverão também aqueles que irão escutar. Muitas ovelhas estão perdidas por falta de orientação, por falta de conhecimento. E é preciso dizer a elas, é preciso que os profetas se levantem, é preciso que se fale a verdade, a fim de que as pessoas possam, enfim, mudar, ter a oportunidade de mudar a sua mentalidade. É algo que não é fácil, é verdade, mas é preciso começar. Ou nós vamos continuar cultivando esta farsa e dar a isto o nome de religião. Nós não podemos continuar corroborando ou nos omitindo diante dessa situação. É preciso dizer ao povo o que está acontecendo. Essa mentalidade mundana que está sendo cultivada no desprezo à oração, no desprezo ao preceito dominical, no desprezo à família, à fecundidade, à maternidade, no desprezo à piedade. Vejam, mesmo a casa de Deus, como o povo se comporta, pelo amor de Deus. Isto é talvez um dos sinais mais evidentes também, né, da decadência da consciência do sagrado. Da consciência do sagrado que o nosso povo tem tido. A pouca consciência ou a nenhuma consciência do que é sagrado. Quando tantas pessoas chegam na casa de Deus e vão conversar com um e com o outro, não guardam o silêncio. As pessoas, muitas delas, sequer sabem fazer uma genuflexão, colocar o joelho no chão e adorar Jesus no sacrário. Não buscam com o seu olhar e o seu coração a Jesus no sacrário. Entram dentro da igreja como se entrassem num salão qualquer e vão ali cumprimentar amigos e parentes e pessoas e colegas e não vão adorar Jesus no sacrário. E não se preparam para a Santa Missa de maneira adequada, no silêncio, muito barulho, muita distração, muita dispersão. É assim que estão fazendo. E quantos que vêm à igreja como se vai a uma praça, a uma praia, pessoas com bermudas, com camisetas regatas, mulheres com calças apertadas, com mini-saias, com blusas penduradas, com roupas transparentes. Que loucura que está acontecendo, pelo amor de Deus. As pessoas perderam a noção do que é a casa de Deus. Lembrem-se que Jesus, por menos do que isso, ele tomou um chicote e desceu no lombo do povo. Desceu no lombo do povo porque eles não estavam respeitando a casa de Deus, a casa de oração. E entretanto, os pastores, os padres, os sacerdotes que deveriam falar, não falam, se omitem. E os próprios fiéis que deveriam também, sim, como cristãos têm essa autoridade, nas reuniões, nas imensas reuniões que existem, esse tanto de reunião de um monte de pastoral, esse tanto de reunião, de eventos disso e daquilo que não converte ninguém, nem meia alma. Então nessas reuniões se deveria colocar aquilo que é o essencial, se deveria colocar aquilo que é a razão pela qual a igreja existe, que é a santificação e salvação do seu povo, a maneira como as pessoas estão se comportando, cobrar então dos seus sacerdotes, cobrar das pessoas e dos líderes da igreja uma postura coerente com o evangelho de Deus. Quando digo coerente, quero dizer pelo menos que haja o esforço de fazer o que Deus nos manda. Nós todos somos imperfeitos, todos nós temos fraquezas e defeitos, mas temos que estar ao menos buscando viver aquilo que Deus nos determinou, um esforço de uma santidade autêntica. Meus irmãos, o que está acontecendo é algo preocupante demais, é algo angustiante demais. Nós vamos vendo uma multidão caminhando para o inferno, de pessoas que estão dentro da igreja, achando que estão vivendo a religião. A grande parte tem uma religiosidade, simplesmente. E vive a religião como se fosse um folclore, como se fosse ali um dado cultural, mas não tem convicção de fé. Eles não acreditam na palavra de Deus ao ponto de segui-la, ao ponto de obedecê-la simplesmente. A palavra de Deus condena a imodéstia, condena a maneira sensual de se vestir. Mas quantas mulheres que querem obedecer? E digo mulheres que estão dentro da igreja. Quantas é que dão atenção a isso? Elas preferem imitar as prostitutas do mundo, essas famosas que aí expõem o seu corpo à cobiça dos outros, do que imitar Nossa Senhora. Quando se olha para grande parte de mulheres católicas, não se vê Maria, mas se vê então essas figuras mundanas e deploráveis, que não são modelos nem de mulheres nem de mães. Meus amados irmãos, quando se olha para os nossos jovens,
Quantos deles se parecem com os santos de outrora, os jovens santos que se santificaram a partir da obediência do Santo Evangelho? Muito poucos. As nossas crianças, em que lembram as crianças santas? Muito pouco, porque os seus pais não fazem o seu papel. A ideia errada que eles têm de vida, a ideia errada que eles têm de caminhada, faz com que eles descumpram o seu papel. É evidente que não quero aqui atribuir que as pessoas têm más intenções, que as pessoas querem o mal para os seus filhos, não é isto. Mas, em geral, são pessoas boas no sentido bem intencionadas, mas muito equivocadas e de coração duro em grande parte das vezes também, porque não se abrem à verdade. E quando a escutam, a rejeitam, querem taxá-la como exagero. Porque o evangelho não é algo que caiba ali, então, no mundo delas. No fundo, o que aconteceu é que essas pessoas, grande parte delas, caíram na idolatria. Elas fabricaram deuses às suas imagens e semelhanças. A sua imagem e semelhança. Um Deus sob medida que caiba, então, na vida delas. Um Deus que não tem leis, que não tem mandamentos. Elas colhem do evangelho só aquilo que lhes interessa, mas desprezam solenemente tudo aquilo que possa contrariar o seu entendimento de mundo. Que pessoas mundanas, são pagãos. É um monte de pagão que está aí. Depois querem taxar como radicais, ou como então insensíveis, ou sem misericórdia, aqueles que apresentam o evangelho como é. Então, mas eles esquecem de ler aquilo que Jesus ensinou. A condenação que Cristo direciona às pessoas que vivem de maneira mundana e materialista. Jesus ele veio ao mundo de maneira simples e pobre. Jesus nasceu num coxo, numa manjedoura, viveu pobremente, ele disse que não tinha nenhum lugar onde reclinar a cabeça. Jesus morreu numa cruz sem nada. E entretanto as pessoas se preocupam apenas com as buscas dos benesses deste mundo. Mundanos, materialistas, não se preocupam com a sua santificação, não se preocupam com a sua salvação eterna. E depois querem chamar de radicais aqueles que apresentam o evangelho. Entretanto, não leem aquilo que Jesus disse. Por quê? Olha, por exemplo, aquilo que está lá em São Marcos, no capítulo 9, versículo 41. Jesus diz o seguinte: se tua mão te leva a pecar, corta a sua mão, joga longe de ti. É melhor ir para o céu aleijado, sem uma das mãos, do que ir para o inferno com as duas. Se teu pé te leva a pecar, corta, joga longe de ti. É melhor ir para o céu sem um pé do que ir para o inferno com os dois. Se teu olho te leva a pecar, arranca, joga longe de ti. É melhor ir para o céu com um olho só do que ir para o inferno com os dois. Isto é radicalidade ou não é? Ou agora então vamos dizer que Jesus está errado, equivocado, que ele é exagerado. Então diga-se isto. Peça a Deus que corrija a Bíblia então. Pessoas arrogantes, mundanas, que na verdade não aceitam a verdade, não aceitam a palavra de Deus. Pessoas que, talvez inconscientes, elas se tornaram inimigas de Deus. Deus para estas pessoas, o evangelho de Deus, a palavra de Deus para estas pessoas é pedra de tropeço, porque na verdade condena as suas práticas mundanas. Porque na verdade condena as suas práticas relativistas, as suas práticas que são incompatíveis com o evangelho, e depois taxam como exagerados aqueles que pregam o evangelho. Mas no fundo essa crítica não é ao pregador, não é ao missionário, essa crítica não é ao pastor de alma que repete o que a igreja sempre ensinou, o que a Bíblia sempre mandou. Essa crítica no fundo é ao próprio Deus. O que estas pessoas não aceitam é o próprio Deus, é a palavra de Deus. Por isso que São Tiago, no capítulo 4, versículo 4 diz: adúlteros, não sabeis que o amor do mundo é abominado por Deus? Todo aquele que quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. E as pessoas, elas não pensam na eternidade. Elas vivem em função de um sucesso aqui neste mundo, em busca de conforto, em busca de uma estabilidade econômica, de saúde física, enfim, de um sucesso mundano. As pessoas perderam a fé, preciso recuperar a fé, para que se possa mover as pessoas, os corações, à busca das coisas do alto, como vai dizer São Paulo. Então, veja aquela parábola que Jesus conta, aquele homem rico que fez a grande colheita, que juntou todos os seus bens num grande celeiro, e disse: agora eu posso então farrear, posso agora então comer, beber, me regalar, me divertir. E Deus disse a ele: louco, hoje mesmo será pedido conta da sua alma. Está lá no Evangelho escrito por São Lucas, capítulo 12, versículo 20. Hoje mesmo será pedido conta da tua alma. E as pessoas vivem assim, de maneira mundana. O demônio engana de tal forma as pessoas que elas vivam como se elas não fossem morrer. Então, como se elas tivessem ainda muito tempo pela frente.
quando na verdade nós podemos ser chamados a qualquer hora para o nosso juízo. A coisa mais séria da nossa existência é a nossa salvação. A coisa mais séria da nossa caminhada é a busca desta vida em comunhão com Deus. Irmãos, só se salvam aqueles que no momento da sua morte estão em comunhão com Deus, aqueles que estão unidos a Deus. Aqueles que estão em pecado mortal vão direto para o inferno e depois desta vida não há mais possibilidade de mudança. O que vem depois é para sempre. A pessoa que morre, como diz a carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, logo após a morte vem o juízo, e a pessoa vai ou para o céu ou para o inferno. Purgatório é caminho do céu. Todos que foram para o purgatório se salvaram. É um estágio de purificação daqueles que precisam purificar-se antes de chegar no céu. Mas não existe dois destinos eternos, só céu e inferno. E as pessoas se esquecem desta verdade. O que vai dizer a primeira carta que São João escreve, capítulo 3, versículo 8. Todo aquele que peca é do diabo. Então, meus irmãos, vamos despertar pelo amor de Deus, por amor a vocês, à alma de vocês, por amor à família de vocês, aos filhos de vocês, aos pais de vocês, aos irmãos de vocês. Despertem, saiam desta matrix na qual se enfiaram, desta mentira na qual, enfim, a grande parte tem vivido, achando que irão para o céu porque porque nosso Senhor Jesus Cristo é bom, é misericordioso. Deus é bom e é misericordioso, é claro que sim, mas lembrem-se sempre que a misericórdia dele é oferecida àqueles que se arrependem dos seus pecados, àqueles que estão dispostos a deixá-lo. Pode ser o pior pecador, pode ser a pessoa mais imunda do mundo. Se ela se arrepende dos seus pecados, está disposta a repudiar o seu pecado, encontrará em Deus o perdão, encontrará em Deus a misericórdia, o acolhimento, porque Deus nos ama. Mas a pessoa que quer continuar no seu pecado não pode encontrar em Deus a misericórdia porque não está arrependida. Ninguém pode servir a dois senhores. Então é preciso conscientizar as pessoas isto. Ninguém pode servir a dois senhores, para que nós possamos viver em comunhão com o Senhor, é preciso renunciar ao pecado. É preciso renunciar àquilo que nos separa de Deus. Que loucura que grande parte das pessoas hoje tem feito. A grande parte das pessoas tem vivido, dentro da igreja que estou dizendo, vivido em pecados graves, essas mentalidades mundanas, e vão à fila da comunhão, e são líderes de grupos, e dão palestras, e dão testemunhos. Eu não sei para que essas pessoas abrem a boca, porque deveriam estar clamando a misericórdia pela sua vida miserável. Entretanto, estão estão ali posando-se como mestres, diretores destes, diretores daqueles, líderes destes, líderes daqueles, quando na verdade não tem testemunho. Irmãos, escutem bem, aqui não estou falando de pessoas que já erraram na vida e que se converteram, não é desses que estou falando. Não estou falando de pessoas que têm defeitos e que têm limitações, também não é desses. Estou falando das pessoas que estão acomodadas numa vida mundana, materialista, longe do evangelho e que entretanto pousam como grandes cristãos. Gente hipócrita, mundana, pagã, aquilo que Jesus dizia, não é? Pessoas que só se preocupam com as coisas deste mundo. Jesus diz, por que vos inquietais com as vestes, com o que vai comer, com o que vai beber? São os pagãos que se preocupam com tudo isso. Pagãos. E aqueles que querem de fato ser unidos a Cristo, o que fazem? Fazem o que ele disse. Buscam em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas serão dadas em acréscimos. Deus vai nos dar a força, a capacidade para que nós possamos ter o necessário enquanto estivermos neste mundo, nesta caminhada, que é breve, que é muito breve. O que interessa é o que vem depois. Portanto, amados irmãos, busquemos uma santidade autêntica. Busquemos a vivência da verdade. Não tenha medo de ser aquilo que Deus quer. Não tenha medo das críticas que você vai enfrentar dentro da sua família e dentro da igreja. Não tenha medo. Faça o que é correto, porque o julgamento é individual. A salvação é individual. Você vai ter que prestar conta pela sua vida. Portanto, viva da maneira correta, ainda que incompreendido ou perseguido ou criticado por muitos. Viva da maneira correta e tenha amor no seu coração. Caridade que te leve a ajudar outros a perceberem também o caminho de santidade. Nós devemos pregar o que é certo, não é porque somos melhores do que ninguém, é porque acreditamos na palavra de Deus e queremos nos salvar e queremos que as pessoas também se salvem. Queremos que as pessoas experimentem da misericórdia de Deus, não de maneira falsificada, que quer justificar o pecado de todo mundo, mas da misericórdia que está disposta sempre a ser oferecida àqueles que, arrependidos, estão dispostos a repudiar os seus pecados e a viverem a verdade do santo evangelho de Deus.
Meus amados irmãos, que cada um possa, pela intercessão da Santíssima Virgem, adquirir a graça da consciência, da gravidade do que nós estamos vivendo. E de alguma forma fazerem algo, rezarem, evangelizarem, para que outros despertem e vivam de acordo com a lei de Deus e assim também possam se salvar. Que a Santíssima Virgem interceda por todos nós, a fim de que nós cumpramos bem a lei de Deus e assim possamos um dia estar com Ele na eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.